A jornada de Helena ao céu. Quando Helena fechou os olhos pela última vez no hospital, o barulho dos monitores e o cheiro do ambiente clínico desapareceram lentamente. Sua dor e o cansaço profundo deram lugar a uma leveza indescritível, como se seu corpo fosse feito de ar. Sem perceber, ela começou a flutuar para fora de si mesma. Ao abrir os olhos de novo, não estava mais naquele quarto, e o peso da vida terrena ficou para trás. Ela pairava em um espaço que era mais do que apenas céu. Era um oceano vibrante de cores e sons, um lugar onde cada nuance parecia viva. O azul profundo misturava-se com laranjas, rosas e dourados, criando um espetáculo que pulsava ao seu redor como um coração gigante. Helena sentiu, pela primeira vez em anos, uma paz que a envolvia como um cobertor quente. O ar ao seu redor estava carregado de uma música suave, mas essa música não era composta por notas tradicionais. Eram melodias que vinham do próprio ambiente, do vento, das flores e das luzes que dançavam ao seu redor. Cada acorde ressoava em seu peito, harmonizando-se com suas emoções, tornando-se um reflexo de tudo o que ela já sentiu, amou e sonhou. E acima de tudo, essa música conectava a algo muito maior: o caminho florido. Ao flutuar por aquele lugar mágico, Helena começou a perceber que estava sendo atraída para um vasto campo repleto de flores. Essas flores, no entanto, não eram como as da terra. Elas eram maiores, mais luminosas, irradiando uma luz suave e pulsante, como se tivessem vida própria. Cada flor parecia brilhar em cores que mudavam e fluíam de forma hipnotizante, dançando ao ritmo de uma melodia distante que ela sentia mais do que ouvia. Conforme Helena se aproximava, notou que o perfume dessas flores era algo completamente novo para ela. Não era apenas um cheiro agradável, mas um aroma que evocava emoções. O aroma de uma flor dourada, por exemplo, trouxe à tona uma sensação de nostalgia tão profunda que ela podia sentir o calor das tardes de verão de sua infância, quando corria descalça pelo quintal da avó. Ao lado dessa flor havia uma de um azul profundo, e ao inalá-la, Helena foi inundada por uma sensação de serenidade, como se cada preocupação que ela já teve se dissolvesse no ar. Ela olhou ao redor, maravilhada, tentando absorver cada detalhe desse lugar. O campo se estendia até onde sua visão alcançava, e o céu acima não era o comum azul, mas uma mistura de tons de lilás e dourado, com brilhos esvoaçando como estrelas em movimento. Cada passo que ela dava sobre a grama macia parecia criar uma reação no ambiente. As flores ao redor dela pulsavam levemente, como se respondessem à sua presença, à sua energia. Helena estendeu a mão para tocar uma flor que irradiava um brilho púrpura intenso. No momento em que seus dedos tocaram as pétalas, ela foi instantaneamente transportada para uma memória de sua juventude. Estava na praia, sentada com sua mãe, observando as ondas que quebravam suavemente na areia. Elas não diziam uma palavra, mas a simples companhia uma da outra era suficiente. Era um momento de quietude que ela não sabia o quanto havia apreciado até sentir sua falta. Cada flor que ela tocava despertava uma memória ou emoção diferente, como se cada uma guardasse uma parte de sua vida. Algumas flores eram cores de alegria pura, como o amarelo vibrante, que trouxe de volta as gargalhadas que ela compartilhara com amigos em noites de verão. Outras, de um cinza suave, evocavam lembranças de tempos difíceis, de perdas e tristezas. Mas, mesmo essas flores, em sua melancolia, tinham uma beleza única. Elas não traziam dor, mas sim uma sensação de aceitação e compreensão. Ali, naquele campo, ela percebeu que as experiências mais dolorosas de sua vida não eram para ser esquecidas ou temidas, mas integradas como partes fundamentais de quem ela era. As flores como guardiãs das emoções. À medida que Helena avançava pelo campo, ela começou a perceber que as flores ao seu redor não eram apenas belas. Elas estavam profundamente ligadas a algo muito mais íntimo e poderoso, suas próprias emoções e memórias. Cada flor, com suas formas únicas e cores vibrantes, parecia ter vida própria, pulsando com uma energia suave e acolhedora. Elas não eram simples decorações naquele plano espiritual. Eram guardiães, protetoras das emoções mais profundas de Helena. O campo estava cheio de flores de todas as cores e tamanhos, e cada uma parecia conter uma essência emocional diferente. As flores vermelhas irradiavam paixão e amor intenso, com pétalas que pareciam quentes ao toque. Quando Helena se aproximou de uma delas, foi imediatamente transportada para a memória de seu primeiro amor.
O calor da flor percorreu seu corpo como o toque de mãos apaixonadas. E ela se lembrou de como seu coração havia batido forte naquela primeira dança, sob as estrelas. O perfume da flor era doce, quase inebriante, fazendo-a reviver aquela sensação de felicidade avassaladora que ela pensava ter esquecido. Ao lado das flores vermelhas, havia outras de um azul profundo, quase como o oceano à noite. Essas flores traziam uma sensação de calma e introspecção. Helena hesitou por um momento antes de tocá-las, sentindo que essas flores continham algo mais silencioso, talvez mais doloroso. Quando seus dedos acariciaram as pétalas suaves, ela foi envolvida por uma sensação de tristeza, mas não uma tristeza que esmagava, e sim uma tristeza que trazia aceitação. Essas flores eram as guardiãs das perdas e arrependimentos de sua vida. Mas ao contrário do que temia, não havia dor. Apenas uma compreensão tranquila de que essas emoções faziam parte de sua jornada. Enquanto tocava essas flores, Helena revivia momentos de solidão, como quando perdeu seu pai ainda jovem, ou os dias em que sentia um vazio inexplicável, mesmo cercada de pessoas. As flores azuis não intensificavam essa dor, mas a suavizavam, como se dissessem: está tudo bem sentir isso. O luto é uma forma de amor que ainda existe. E ao se deixar levar por essa emoção, Helena sentiu uma leveza que nunca havia experimentado antes. Era como se por meio dessas flores, ela estivesse se permitindo libertar de todo o peso emocional que carregara ao longo dos anos. Flores douradas e amarelas, a luz da esperança. Mais adiante, Helena avistou flores douradas e amarelas que brilhavam como o próprio sol. Elas pareciam quase radiantes, iluminando o caminho à frente. Ao se aproximar delas, sentiu uma onda de alegria inundá-la, como se o próprio ambiente estivesse sorrindo para ela. O toque nas pétalas dessas flores fez com que sua mente se enchesse de lembranças, de momentos de pura felicidade, dias ensolarados com amigos, risadas espontâneas, abraços calorosos de sua mãe e manhãs preguiçosas de domingo, onde o tempo parecia não existir. Essas flores douradas eram as guardiãs de sua esperança, das pequenas e grandes alegrias que ela havia experimentado ao longo da vida. Eram as flores que mantinham vivo o espírito de gratidão em seu coração. Elas murmuravam para ela em uma linguagem silenciosa, lembrando-a de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre havia espaço para a luz. Helena podia sentir, profundamente, que essas flores não eram apenas memórias passadas, mas também promessas de felicidade futura. À medida que tocava essas flores, uma gargalhada escapou de seus lábios, e ela se sentiu como uma criança novamente, brincando sem preocupações. O aroma que exalava dessas flores era fresco e vivo, como o ar de um campo após a chuva, e isso a fez perceber que sempre havia algo para se comemorar, mesmo que fosse a simples alegria de estar viva. Flores roxas e violeta, sabedoria e transformação. No coração do campo, havia flores em tons de roxo e violeta. Elas se destacavam das demais com um brilho suave e misterioso que parecia vir de outro mundo. Helena se sentiu atraída por elas, sabendo instintivamente que essas flores guardavam algo profundo, algo que ela ainda não havia compreendido completamente. Ao tocar as pétalas dessas flores, sentiu uma sensação de sabedoria e tranquilidade. Essas flores eram as guardiãs de todas as lições que ela havia aprendido ao longo de sua vida, das vezes em que precisou enfrentar desafios e emergir mais forte. O toque de suas pétalas era como um bálsamo suave em seu espírito, trazendo à tona reflexões sobre o ciclo da vida e sobre como cada experiência, boa ou ruim, era uma peça fundamental de seu crescimento. Helena se lembrou das noites em que chorava, tentando entender o propósito de certas dificuldades, mas agora, de pé diante dessas flores, a resposta parecia clara. Tudo, cada momento, cada desafio havia moldado sua alma, e essas flores roxas e violeta eram a prova viva disso. Elas não traziam memórias específicas, mas sim uma sensação de compreensão profunda, uma visão do todo, da jornada completa. Como um rio que corre por entre as montanhas, sua vida havia seguido um curso que no final fazia sentido, mesmo que às vezes parecesse turbulento. Flores brancas, o amor incondicional. Por fim, Helena encontrou as flores mais impressionantes de todas. Flores brancas de uma pureza incomparável. Elas eram grandes e brilhavam com uma luz tão suave que parecia envolver o ambiente ao redor, criando uma aura de serenidade absoluta. Quando tocou essas flores, Helena não foi transportada para uma memória específica. Em vez disso, sentiu uma onda de amor tão intensa que quase a fez cair de joelhos. Esse amor era vasto, sem limites.
e parecia preencher todos os espaços vazios em sua alma. Essas flores brancas eram as guardiãs do amor incondicional, o amor que transcende o tempo, o espaço e as circunstâncias. Não era apenas o amor que ela havia recebido de sua família e amigos, mas também o amor que ela havia dado ao longo da vida. Era o tipo de amor que não pedia nada em troca, que existia simplesmente porque fazia parte da natureza de ser. Helena se sentiu envolta em uma sensação de paz e completude, como se todas as suas dúvidas e medos tivessem desaparecido. Nesse momento, ela compreendeu que o amor não era algo que se perdia com o tempo ou com a morte, mas algo eterno, uma energia que continuava a fluir e a conectar todas as coisas. As flores brancas eram o coração daquele lugar, o núcleo que sustentava toda a existência ali. Portal vivo. Em determinado momento, Helena percebeu que o campo de flores não era apenas um lugar de memórias, mas um caminho que a estava levando a algo maior. À distância, ela viu uma luz dourada, suave mas irresistível, surgindo como um portal aberto entre o horizonte e o céu estrelado. Conforme caminhava, as flores ao seu redor começaram a brilhar com mais intensidade, como se estivessem aplaudindo sua jornada. A luz dourada emanava um calor familiar, e Helena sabia, instintivamente, que aquele era o lugar para onde sua alma estava sendo chamada. O caminho florido havia preparado seu coração, e agora ela se aproximava de uma verdade ainda mais profunda. Ao se aproximar do portal, sentiu o vento suave soprar em seu rosto, e com ele veio o perfume de todas as flores que ela havia tocado. Era uma mistura de aromas, cores e sons, como se todas as suas memórias e emoções estivessem se reunindo para se despedir dela. Mas essa despedida não era triste. Era uma celebração. As flores, a luz, o vento, o céu, tudo parecia estar se despedindo com gratidão, como se reconhecessem que Helena estava levando com ela a essência do que aquele lugar representava. O campo de flores havia sido mais do que um caminho. Havia sido um espelho para sua alma, revelando que cada experiência, cada emoção e cada lembrança era uma parte vital da tapeçaria que a formava. E agora, com o coração cheio de paz, ela caminhava em direção ao que sabia ser uma nova etapa, uma nova luz, levando consigo tudo o que havia aprendido. O encontro com seu pai. Em meio ao brilho suave das flores, Helena avistou uma figura ao longe. Seu coração se acelerou quando reconheceu aquele ar calmo e confiante. Era seu pai. Ele parecia mais jovem, com a mesma postura firme e os olhos cheios de gentileza, como ela se lembrava antes de sua partida prematura. Pai? Sua voz saiu embargada, incapaz de conter a emoção. Ele se virou, abrindo os braços com um sorriso caloroso, e naquele instante, todas as barreiras do tempo e da morte desapareceram. Helena correu para ele e sentiu o abraço que tanto ansiara. O abraço de seu pai era mais do que conforto. Era como se todo o amor que ele tinha por ela estivesse concentrado naquele gesto, enchendo-a de uma paz que ela jamais havia experimentado. Minha menina, ele disse com a voz calma e cheia de orgulho, eu sabia que nos encontraríamos novamente. Ela não pôde conter as lágrimas, que caíam sem controle. Eu senti tanto a sua falta, disse ela, agarrando-se ao seu pai como se nunca quisesse soltá-lo. Ele acariciou seu cabelo e gentilmente afastou-se para olhar em seus olhos. Eu sempre estive com você, Helena. O amor nunca desaparece, ele apenas muda de forma. Conversas além do tempo. Enquanto caminhavam juntos por aquele campo florido, o pai de Helena explicou-lhe coisas que ela nunca antes havia compreendido. Ele disse que o céu não era um local fixo, mas uma dimensão onde todas as almas se conectavam. Não era uma recompensa, nem um fim, mas uma extensão do que sempre foi. Cada pessoa cria o seu próprio céu, ele disse, olhando ao redor. Aqui, você vê o que o seu coração sempre soube. Cada cor, cada melodia, cada flor aqui é um reflexo de sua jornada, de suas escolhas, de seu amor. Helena pensou em todas as vezes que se sentiu perdida na vida, nas dores que carregou, nas lutas que travou. E as dores, pai? O sofrimento que sentimos, tudo isso também faz parte? Ele sorriu com compaixão. Sim, minha querida. As dores são partes essenciais de quem somos. Elas não são punições, mas oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada sofrimento cria um espaço para o amor entrar e florescer. Aqui no céu, vemos a vida inteira com clareza, sem os véus da dor ou do medo. Ela o ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, e sentiu seu coração se expandir com uma compreensão maior do que nunca. A vida era uma tapeçaria de cores entrelaçadas, onde o amor era o fio condutor de tudo. Uma escolha a fazer.
De repente, uma luz intensa apareceu no horizonte. Um portal que parecia brilhar com uma força magnética. Helena sentiu uma força puxando naquela direção, mas algo dentro dela hesitou. Ela não queria deixar aquele lugar de paz, nem seu pai, com quem havia tanto para compartilhar. É hora de voltar, disse seu pai suavemente. Você ainda tem muito para fazer lá embaixo. Ela olhou para ele com olhos suplicantes. Mas eu não quero deixar você de novo, pai. Não quero sair daqui. Ele sorriu, um sorriso cheio de amor e compreensão. Você nunca estará longe de mim. Estou em cada flor, em cada vento suave, em cada batida de seu coração. Mas seu tempo aqui ainda não chegou. Sua missão na Terra ainda não acabou. Helena sentiu uma mistura de tristeza e compreensão. Ela sabia, lá no fundo, que ele estava certo. Havia mais a ser feito. Sua jornada ainda não estava completa. O retorno à vida. Com um último abraço, Helena se despediu de seu pai e seguiu em direção à luz. Quanto mais se aproximava, mais sentia seu corpo sendo puxado de volta. Quando abriu os olhos, o som dos monitores e o cheiro de desinfetante a envolveram novamente. Ela estava de volta ao hospital. A dor física ainda estava lá, mas agora havia algo diferente. Uma paz interior que nunca havia sentido antes. Transformação interior. Nos meses seguintes, Helena viveu com um senso renovado de propósito. O que ela experimentou no céu transformou a maneira como via o mundo. Começou a ver a beleza nas pequenas coisas, nas conexões humanas e nos momentos simples. Cada encontro era uma oportunidade de compartilhar a luz e o amor que havia sentido. Ela passou a ajudar pessoas em sua comunidade, dedicando seu tempo a ouvir os outros, a apoiar os que sofriam e a espalhar uma mensagem de amor e compaixão. Suas palavras, antes comuns, agora carregavam um peso de sabedoria que tocava todos ao seu redor. Helena sabia que o céu, com suas cores vibrantes e músicas celestiais, estava sempre próximo. E mais do que isso, sabia que o amor de seu pai e de todos os que amava a acompanhava em cada passo. Ela nunca estaria sozinha.